Olá! Hoje nós vamos falar com um nome que une passado, presente, ambição de futuro. Já foi deputado estadual, já foi prefeito de Guarapuava reeleito, virou empresário, está até estudando, acabou de me contar agora, e quer retornar à Assembleia Legislativa. Bom, nós estamos falando de César Silvestre Filho. Seja bem-vindo, César. Obrigado, Cris. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber o que você tem feito desde que você deixou a prefeitura, virou empresário rural? Tenho Ou feito, sempre foi, tenho né? feito bastante coisa, né? Na verdade, eu já tinha iniciado, né, essa atividade como produtor rural. Aí, nos últimos anos ali da prefeitura, eu já tinha iniciado. Até um pouco antes do meu pai morrer mesmo, eu já tinha começado, fazendo ainda em parceria. Aí, claro que depois que o pai morreu, eu acabei intensificando, porque eu assumi as coisas da família, que até então era ele que tocava, eu não me envolvia nos negócios da família. Estava muito mais focado na parte política, né? E aí foi um processo natural, né? Saí da prefeitura, eu me debrucei nisso, caí de cabeça nessa área com bastante entusiasmo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Me é desafiador, tem seus desafios diários. Consegui expandir os negócios, a gente ampliou. E eu também tenho atuado em outras áreas, né? Como empresário, tenho investimentos em alguns outros setores, tenho trabalhado como consultoria para algumas empresas também na área de infraestrutura. Isso tem demandado bastante do meu tempo. Tenho viajado bastante, muitos desses trabalhos de consultoria são fora, né? Eu estou plantando também fora daqui, então, assim, eu diria que metade ou mais do meu tempo eu tenho ficado viajando. Mas o que para mim, de certa forma, é bom, porque eu sempre tive essa rotina, né? Eu faço isso desde muito novo. Eu fui para Brasília em 2002, com 21 anos de idade. Desculpa, 2003, com 22 anos. Essa rotina de viajar toda semana, né, já vem desde lá. Depois, deputado nunca foi diferente. Prefeito, quem me conhece sabe, quem que pese prefeito de Guarapuava, mas eu viajar toda semana praticamente, porque os recursos estão fora daqui, né? Eu estava toda semana, ou em Brasília, ou em Curitiba, sempre atrás de recurso, projeto, indo visitar empresas para tentar convencer elas para virem para cá. Fiz várias vezes isso, né? Visitando outros projetos que interessavam. Então, até eu tinha muito essa preocupação quando saí da prefeitura, né? De ficar ocioso. O que eu vou fazer? Puxa vida. Mas eu, felizmente, não passei por isso. Eu já engatei uma coisa na outra e tenho ficado bastante ativo. E esse ano, especialmente, até tinha te contado, é, eu vou ter que estudar, o que não é fácil, né? Está sendo bem difícil estudar depois de mais velho, com filho pequeno em casa, mas além de necessário também tem sido bastante positivo. Estou fazendo um curso no INSPER, que é uma instituição excepcional na área de economia, fazendo um curso sobre finanças corporativas. E voltei a estudar inglês, que é uma coisa que eu sempre gostei, tenho muito desejo de ter fluência, Necessidade também, é né? Necessário. necessário, né? E tem que ter muita disciplina, muito esforço, porque, olha, cada vez que eu vou na aula eu tenho que puxar energia, eu não tenho concentração, né? Se estudar, dedicar ali tua cabeça para aprender algo novo e ao mesmo tempo com a tua cabeça a mil, cheia de coisa acontecendo, é um desafio bem grande, mas eu tenho conseguido, assim, tenho me divertido com isso. Eu gosto de estudar e é sempre bom a gente aprender coisa nova. Sempre. Bom, nesse período aí, entre uma semeadura e outra, né? Vamos puxar essa metáfora aí. Você também foi plantandinho o teu nome na política, né? Vieram candidaturas por duas ou três, não me recordo bem, Uhum, agremiações e que acabaram não se consolidando. uhum. E agora você toma uma decisão que já vinha sendo falado há muito tempo, né? Mas agora então foi batido o martelo. Sou candidata a deputada estadual. Mas para isso, sua mãe, a Cristina, tem que ir a Brasília, ou seja, candidata a deputada federal. Como que aconteceu
essa discussão e principalmente a decisão? Foi um processo que levou algum tempo, né? Como você fez referência, né? Eu fui pré-candidato a governador em 2022, que foi um processo pessoalmente para mim muito rico pela oportunidade de correr o estado todo, uma exposição importante que tive, a oportunidade de debater o estado e me apresentar de certa maneira. E também, ao mesmo tempo, foi muito frustrante porque deu tudo errado, eu não consegui ser candidato, foi desgastante para mim do ponto de vista pessoal e político. E eu acabei saindo daquele episódio e decidi não ser candidato naquela eleição. Muitos achavam que eu seria candidato a deputado, eu decidi recuar, né, concentrar os esforços na eleição da deputada Cristina e também dar oportunidade para que novas lideranças surjam. Naquele momento, eu não estava motivado a ser candidato a deputado e eu achei que não era nem justo eu, sem ter aquela motivação, querer ocupar aquele espaço. Tinha um monte de gente querendo ser candidato. Eu falei, bom, sempre dizem que as lideranças consolidadas não dão oportunidades, né? Então, a oportunidade foi dada, teve vários candidatos, inclusive apoiei candidatos novos daqui que não tiveram sucesso, mas enfim, tiveram oportunidade de disputar. Na eleição municipal, muitos achavam que eu seria candidato a prefeito. Eu também acabei tomando uma decisão muito refletida e convicta de não disputar naquele momento, por entender que o mais certo a fazer era não estimular a divisão, né, e concentrar as nossas forças no candidato que a gente tinha, que era o atual prefeito, que era o Celso Góes na época, uma vez que o principal adversário até que a gente enxergava era o Dr. Antenor do PT, que era o meu grande adversário. Então eu achava que seria muito ruim eu mesmo estimular essa divisão e dividir o meu grupo, né? Eu sempre prezei muito pela unidade do grupo. Acho que ninguém faz política sozinho e o meu grupo estava todo ali naquela administração. Seria uma incoerência muito grande da minha parte disputar contra as pessoas que trabalharam comigo até ali, até um dia antes. Então, não seria legal, né? Mas se diz que houve uma divisão da direita com essa decisão. Talvez se eu tivesse sido candidato, eu tivesse inibido algumas candidaturas, mas o Celso sairia candidato. Eu não, conhecendo ele e pelas condições que estava como prefeito, ele não ia abrir mão. Então eu ia acabar rachando o grupo. Talvez eu conseguisse inibir uma candidatura ou outra, agrupar, mas ia ter uma divisão ruim. Simples. Se eu nunca tivesse sido prefeito, talvez ser prefeito em qualquer condição é uma coisa. Mas depois que eu já tinha passado pela prefeitura por 8 anos, de uma forma exitosa, satisfeito, feliz com o resultado, de bem com a população, sem precisar provar nada para ninguém, aí eu ia entrar numa disputa que não estava no meu coração e para rachar o meu time é ilógico, sabe? Uma coisa que eu não consegui ter conforto nessa decisão nem um dia. Não teve um dia que eu me coloquei, não, eu vou ser candidato e fiquei confortável. Todos os dias eu ficava muito desconfortável. Até que eu falei, cara, se eu estou desconfortável é porque não está certo mesmo. E eu achei que o mais certo era manter essa coerência e apoiar o candidato, que estava na frente da prefeitura, o Celso. Quem acompanhou sabe que eu me dediquei de corpo e alma, quis de fato ter êxito na eleição, trabalhei bastante para isso. Respeito muito o resultado, acho que o povo sabe, no final das contas, o que é melhor para si. O povo deu uma demonstração clara que naquele momento queria uma mudança, mudou, né? E nesse momento o que me resta é desejar sucesso para a atual administração. Não tenho assim nenhuma motivação maior de ficar fazendo oposição, críticas e muito pelo contrário, torcer para que vá mal. Eu acho que eles estão tendo a oportunidade deles. Eu tive a minha, fiz o melhor que eu pude e eu acho que eles estão tendo a oportunidade deles trabalharem e acho que eles têm que tomar alguns cuidados e espero que eles tenham sucesso. O que motivou eu ser candidato a deputado estadual é uma consequência de tudo isso, né? Eu decidi, apesar de ter colocado meu nome como candidato a governador, ali era a construção de um projeto político. Em nenhum momento eu me iludi que eu ia ser governador já naquela eleição. Eu estou nesse ramo desde que eu nasci. Então eu sabia que aquela candidatura, se eu tivesse conseguido viabilizar, seria a construção de um projeto estadual, para tornar o meu nome um nome conhecido além das fronteiras da região de Guarapuava.
E esse era o objetivo. E eu acho que fui relativamente bem. Eu cheguei a pontuar com até 8 ou 9% nas pesquisas, dependendo do É bastante. instituto. É bastante. Considerando que na capital eu tinha muito pouco. Muito pouco. Que foi a grande dificuldade. E aí que eu vi o quanto o Paraná é fechado em torno dessas lideranças da capital. Né? Ali ficou bem claro. A imprensa da capital simplesmente não deu oportunidade nenhuma de me apresentar, enquanto que no interior eu era Não há muito uma bem recebido. interiorização, então. Eu era muito bem recebido no interior. Né? Aqui na nossa região eu estava disparado na frente do Ratinho. Aqui não só em Guarapuava, na região. Nas regiões do entorno eu pontuava muito bem. Chegava até a empatar em alguns lugares com o Requião, chegava perto do Requião. E aí tinha alguns lugares que aí eu tinha muita dificuldade de entrar, principalmente região assim, chegando para perto de Curitiba, Campos Gerais, Curitiba, litoral, aí era muito pequeno. E ainda assim, na média, eu fiquei bem colocado. Só que, enfim, política é cruel, nunca imaginei que ia ser diferente, sabia que ia ser pesado mesmo o jogo, acabei não conseguindo. E aí, Cris, veja, eu não fui mais candidato, mas não saí da política, né? Eu continuei ativo, porque ali eu fiz muita política. Sim. Né? Na campanha da Cristina eu fiz muita política ativamente na eleição dela, e na campanha do Celso também, porque eu não sei entrar para fingir. Ou prefiro trabalhar contra, ou se for para trabalhar, para dizer que apoia, é para valer, né? Então eu trabalhei muito. Eu não fiquei, digamos, deslocado do contato com a política nem com o eleitor. Só que, se você fizer uma análise objetiva assim, de disputa que eu fui candidato, no ano que vem vai fazer 10 anos da última eleição que eu disputei. Então faz bastante tempo. Eu, César, fui candidato a última vez em 2016 na minha reeleição. Justamente. 2020, as outras foram tentativas. 2020 eu fui foram muito ativo na campanha do Celso, na primeira. Em 2018 eu fui pré-candidato, que eu não consegui, e daí nas outras sempre apoiando alguém. Então, muito isso. Eu tive também, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que o bonde vai passando. Né? Eu gosto de política. Política, para mim, não é só uma decisão de conveniência assim, profissional. Para mim, política tem muito a ver com propósito de vida. Fazer política, para mim, tem muito a ver com propósito de vida. É aquela pergunta que você se faz, né? O que eu estou fazendo nesse mundo? Para que eu estou aqui? E de que forma eu posso contribuir para tornar esse lugar que a gente vive um pouco melhor? E o meu chamado vem pela política. Eu não acho que seja o único. Muito pelo contrário. Tem muitos outros chamados que as pessoas têm para si. Mas, para mim, eu entendo que, de alguma maneira, eu fui vocacionado para política. E aí eu não poderia, agora, subestimar essa questão do tempo. Né? Dizer, vou deixar para frente. Porque daqui a pouco, para frente, nunca mais. Você vai perdendo o contato. Para frente passa a ser passado. Né? Exato. E aí vai perdendo o contato. Vai perdendo também até a embocadura. Porque a vida a vida na atividade privada é muito melhor em termos de qualidade de vida do que a vida da pessoa exposta publicamente o tempo todo. Existe um certo glamour em relação ao mandato, ao cargo público, ao poder, né? Mas é um saco, na verdade, é muito chato. Você tem que estar o tempo todo à disposição de todo mundo, aguentando muitas vezes coisas que você não aguentaria de ouvir, falar sobre você, falar de você, se você não tivesse numa condição de exposição pública. A gente acostuma, mas não é legal. É uma coisa que desgasta, é desgastante. Você tem que estar o tempo todo se preocupando e resolvendo problemas que não são teus, né? São problemas coletivos, problemas dos outros. Então isso tem um desgaste. Então, se fosse pensar assim, só em mim, na minha qualidade de vida, eu acho que eu nunca vivi um momento pessoal tão bom como agora. Dois filhos pequenos, saúde, Sim. As coisas, os negócios indo bem, mas... Porque assim, a Cristina estaria indo para o 4º mandato como deputada estadual. Aí ela tem as bandeiras dela muito bem definidas, com sucesso. Acho que sim, na minha opinião, uma das parlamentares mais atuantes que Guarapuava já teve.
e aí você vem para a estadual e ela federal. Que tipo de renovação política vocês estão buscando? Não, eu não acho, assim, seria uma grande incoerência dizer que isso significa renovação, porque não é, pelo contrário. Eu acho que o que nós estamos trazendo é segurança, é experiência, é capacidade de representar todos os guarapuavanos de uma forma assertiva, com peso, com resolutividade. É isso que o meu mandato se propõe. Quando decidi, né, eu falei que foi um processo longo, quando decidi voltar e ser candidato de novo, eu poderia ser candidato a deputado federal. Talvez fosse até um caminho que para muitos seria natural, uma vez que eu já fui deputado estadual. Sim. Entretanto, a gente também precisa ter humildade de reconhecer que o tempo que eu fiquei fora me distanciou das bases regionais. E você ser deputado federal, por mais que eu tenha, e as pesquisas que eu fiz demonstrem isso, condições de fazer uma grande votação para deputado federal aqui, seria metade do que eu preciso para me eleger deputado federal num partido forte. Eu teria que buscar outro mesmo tanto no resto do estado. E isso não é simples. Você não faz só porque você quer. Para isso você tem que ter já uma história, uma base, uma estrutura. E a deputada Cristina está no terceiro mandato de deputada estadual, como você falou muito bem, numa atuação muito consolidada. A deputada Cristina, diferentemente de muitos outros deputados, e isso é uma característica, não é uma crítica aos outros, é só uma característica dela, ela está muito mais associada a deputada de causas do que de defesa de coisas. E isso faz com que ela permeie a atuação dela muito além da fronteira da região. Então, nós entendemos que ela tem condições de ter uma eleição para deputado federal muito exitosa por conta dessa base consolidada fora daqui, e também porque sabemos que ela tem ótimas condições de ser muito bem votada aqui, né? Ainda mais nessa dobrada comigo. Então, eu vejo que ela é muito competitiva. E um outro motivo, assim, sendo muito sincero, é a clareza de que se eu for deputado federal, a população de Guarapuava vai esperar de mim a atuação como deputado federal para representar Guarapuava e região em Brasília. Vai esperar de mim ou de qualquer outro que se coloque nessa condição, porque nós estamos sem deputado federal já há 12 anos. Então eu ficaria preso em Brasília. Sendo deputado estadual, eu enxergo que eu tenho muito mais flexibilidade política, falando, né? Ter uma liberdade política, não necessariamente de ter que ficar restrito ao papel de deputado. Eu acho que outras portas podem se abrir nesse sentido. Eventualmente participar de um governo, com a minha experiência como executivo que foi, coisas que, como deputado federal, eu acho que eu já ficaria muito mais limitado, muito mais restrito. E já como deputado estadual, eu acho que eu tenho mais essa liberdade. E eu estou com vontade de ser deputado estadual porque eu sinto que a gente tem condições de aproveitar essa experiência que eu tive na prefeitura, de conhecer profundamente a realidade, né, do dia a dia de Já tem um know-how, né? E de conhecer profundamente a região, de poder ser um nome de peso para representar essa região no próximo governo. Hoje o governo do estado tem tido uma forma de investimento direto nos municípios que não tinha na minha época. Hoje um bom deputado estadual, ele transforma a realidade dos municípios. Um município grande como Guarapuava, mais ainda de pequenos municípios. E eu sei que a nossa região precisa disso. Não seria também uma proximidade, olhando lá na frente, como você já foi candidato a deputado ao governo, olhando nesse alvo? Olha, eu não vou dizer que isso seja um alvo, mas é fato que, talvez pensando num projeto estadual, é melhor estar aqui. Porque, querendo ou não, em Brasília, você está distante. Sim. É super importante, você vai estar lá no centro das discussões nacionais, mas você se afasta da política local, isso é fato. Então tem isso também. O próprio governador Ratinho, que era deputado federal, voltou para deputado estadual antes de ser candidato a governador. Sim. Ele saiu do federal para estadual, justamente porque queria ficar mais perto. Então também uma situação que aproxima. E também aproxima de Guarapuava. A minha vida está muito aqui. Muito, muito aqui. Meus filhos são pequenos ainda.
Eu não consigo me imaginar hoje morando em Brasília e levando meus filhos para lá, minha mulher para lá. Não faria. E eu também acho que não seria bom, nesse momento, ficar nessa coisa de pai de longe, sabe? É uma questão também pessoal. Eu acho que sendo deputado estadual, eu fico mais perto de casa, mais perto da família, mais perto de Guarapuava, mais perto dos meus negócios. Bom, a gente está falando já desde o início da nossa conversa aqui sobre as questões partidárias. Hoje você está no PP, que é considerado um dos partidos mais fortes do Paraná, com nomes também já de muita musculatura política. Você se vê preparado para enfrentar essa disputa interna? Eu acredito que o PP, inclusive agora, ele fez uma federação com a União União Brasil, Brasil. né? A federação se chama União União, Progressista. É o maior partido do Paraná. sim. Tem a maior bancada de deputados estaduais, são 14 deputados estaduais e 10 deputados federais. Cris, isso para quem é competitivo é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sempre, e assim, agora quem me acompanha na política sabe, toda vez que eu monto chapa, e modéstia à parte, eu tenho tido êxito nas últimas 4 eleições, a minha chapa sempre foi a que fez o maior número de vereadores. Nessa última eleição não foi diferente, a gente empatou, mas ainda fez a maior bancada. Eu sempre falo para eles que eles têm, sempre vem essa discussão, porque tem nomes fortes. Eu sempre digo, candidato competitivo não pode ter medo de chapa forte, porque a chapa forte dá condições de igualdade. Então, se você fizer os teus votos, você vai entrar. A chapa forte só é ruim para aquele candidato que se coloca na posição de azarão, que acha que pode disputar a cadeira, mas fazendo metade dos votos do que realmente precisa. Às vezes dá certo, aí um bingo. Mas quando você é um candidato competitivo, a chapa forte é tudo que a gente quer, porque você não disputa uma cadeira, você disputa 10, no caso aqui 14. Eu ganhar uma entre 14, entre 12, entre 13, entre 16, porque eles não sabem, mas são várias. Então tem sim nomes fortes, que é muito bom, porque eles acabam puxando a chapa. E eu acho que eu sou competitivo nesse meio, né? Tenho condições de disputar em igualdade. A Cristina também, ela está deputada, isso dá para ela uma condição de disputa muito boa, né? Ela tem uma estrutura que também torna ela muito competitiva. Sendo mulher, ela seguramente é hoje a mulher mais forte dessa chapa de federal. Isso para o partido é muito bom, o partido dá muito valor para isso. Então eu acho que é bom. É um partido que com certeza vai ser protagonista. Isso também é muito bom. Porque não adianta só se eleger num partido, às vezes, isolado, pequenininho, sem peso, sem força. Então, quanto a isso, eu tô bem resolvido. Resolvido. A gente falou há pouco, o PP está federado com a União Brasil e tem aí Sérgio Moro, que está despontando nas pesquisas. Aliás, até a última pesquisa, acho que foi agora no fim de maio, ele aparece com 40% das intenções de voto em alguns quesitos, né? Isso é bom para o PP, já que ele é União Brasil? Eu acho que sim. Eu acredito que o União Brasil e o PP, eles se retroalimentam. Nacionalmente e aqui no Paraná também. Aqui no Paraná mais ainda, e explico por quê. Porque nós temos de um lado a figura do Ricardo Barros, que é o presidente do nosso partido. Não é o presidente, né? O presidente é uma vitória, mas o Ricardo é o grande articulador político. Filha dele, né? O Ricardo é uma figura extremamente hábil. Dos que eu conheço no Paraná, não tem ninguém nem perto dele. E um dos motivos de estar no PP hoje é muito isso. Né? Ele está num partido que tem vocação para ser protagonista e que tem uma liderança forte. Porque eu passei por uma experiência muito ruim de conviver com uma liderança fraca, do ponto de vista de cumprir palavra e valores. Falamos de Álvaro Dias, Beto Rich. Algumas experiências que eu não tive não foram felizes para mim. O Ricardo tem essa característica, de ser uma figura de uma liderança muito forte e tem muito isso de cumprir a palavra, de construir bons acordos políticos e as pessoas sabem que são para valer. Então, e do outro lado, a gente tem o Moro, que é uma figura que hoje está extremamente popular, né, na boca do povo, líder disparado nas pesquisas, tem um grande apelo eleitoral, mas é um estreante na política.
Ele até ontem era um juiz, ele ainda não perdeu A o postura, traquejo o de juiz, ele traquejo não de pegou a juiz. embocadura de político ainda, né? Claro que isso é uma questão de tempo, mas não tem. E falta. Você construir uma candidatura ao governo não é basta você ter um nome forte, popular. Você tem que construir politicamente. Em todas as bases, em todos os níveis. É no meio político, é no meio empresarial, é no judiciário. Você tem que integrar tudo isso, você tem que ter respaldo, tem que demonstrar que a tua candidatura não é um projeto por si só, ela tem que estar ancorada em forças políticas. Então, eu acho que nesse aspecto, se o Moro tiver essa sabedoria, ele vai enxergar que há esse complemento muito forte. O Ricardo é um cara muito hábil para fazer isso, e sabe fazer isso muito bem. Então, eu acho que acaba sendo bom para ambos essa parceria. Em termos partidários também, né? Porque acaba tendo um partido que sozinho corresponde a 20% do Sim. tempo de televisão, fundo partidário viabiliza qualquer candidatura. Essa sua fala aí não está querendo dizer ou acenar que o Moro pode não ser viável dentro da federação. Não. Nós temos aí a Cida, né, que já foi A governadora. Cida, sem dúvida, a Cida é um nome que também se colocou à disposição como pré-candidato ao governo. Entretanto, de volta, o Ricardo é um cara de cumprir acordos políticos. Existe um entendimento prévio à federação de que a preferência seria dado a quem tivesse o nome com maior viabilidade dentro. Então, essa é uma coisa boa ali, é previsível. Isso não vai ter inovação. Agora, claro que vai ter que ser construído. Sim. O Moro também vai ter que demonstrar, não é porque o partido está formalmente... Sim, a gente tem 1 ano e meio aí. Exato, não é porque o partido está formalmente unido, do ponto de vista legal, formal, que todas as lideranças do partido vão embarcar na candidatura dele com força e com entusiasmo. Ele também tem que construir isso, tem que conquistar. Então, acho que ele tem tempo para isso, mas ele tem que fazer. Né? Acho que o PP não vai automaticamente aderir a uma candidatura que nem é nata do partido. Isso vai ter que ser construído. Eu acho que eles têm muito o que conversar, e o Moro com todos nós, com todas as lideranças do partido. A federação, então, ela já colocou uma candidatura ao governo do Estado. Em contrapartida, uma pré-candidatura, pelo menos, né? Sim. Que viria como oposição ao atual governo e com quem a gente sabe que você sempre teve divergências. Uhum. Como que é essa questão? Como que você está trabalhando isso aí? Veja, eu, sendo muito franco em te dizer, assim, a hipótese que eu vislumbro de eventualmente não apoiar o candidato, não seguir a orientação partidária, seria só se o candidato fosse ou for o Alexandre Cury. Se não for o Alexandre Cury o candidato a governador, aí provavelmente eu vou seguir a orientação do partido. Né? Vou seguir o caminho partidário com mais naturalidade. A candidatura do Alexandre, para mim, pode gerar um conflito, porque eu particularmente gosto muito dele, sou muito amigo dele, fui deputado com ele, fui colega de faculdade, e acho que ele tem um perfil muito bom para ser governador, sobretudo para nós. Ele não é uma figura midiática, né? Mas é um cara extremamente trabalhador, com uma capacidade de trabalho muito grande e um grande articulador, uma pessoa com uma capacidade de agregar que raramente se vê. Ele politicamente hoje é muito maior do que o vô dele, em que pese ainda sempre faz referências ao Aníbal. Mas a capacidade que o Alexandre tem é uma coisa que o diferencia politicamente. E uma coisa que eu gosto do Alexandre, que assim que eu vejo, que ele é uma figura de Curitiba, nascido em Curitiba, mas politicamente ele se fez no interior. Tanto que da última eleição, acho que ele fez uma monstruosidade de voto, 230 mil votos, mais ou menos, ou até mais, dos quais acho que menos... foi o mais votado, né? Um dos mais votados da história. E menos de 10 mil foi em Curitiba. O resto todo no interior. E no interior, não é das grandes cidades, é das pequenas cidades. Porque ele se identifica muito, essa forma dele trabalhar, essa capacidade de trabalho dele, ele é muito presente e muito atuante. Eu acho isso muito rico para o Paraná.
o Alexandre é um cara que atua muito forte na nossa região. Ele é o deputado mais bem votado em praticamente todos os municípios aqui do entorno, com exceção de Guarapuava. Quando você fala é muito bom para nós, você se refere ao interior. Ao interior e à região de Guarapuava, especialmente. Porque, veja, em Guarapuava ele nunca fez voto. Até porque ele nem faz muito esforço aqui. Ele respeita. Ele vem até o Turvo. Ele respeita as lideranças daqui, né, e se dedica mais nos municípios menores. Ele conhece profundamente a nossa região. Ele atua aqui nessa região há 5 mandatos, falando de mais de 20 anos. Não é à toa que ele tem sido mais votado nesses municípios, porque ele está sempre muito atuante e muito presente. Então, ter um governador que tenha isso, eu tenho certeza que vai ter um olhar muito especial e diferenciado para o interior do Paraná como um todo, para a nossa região em especial. Então, isso é uma coisa que me encanta. Além da questão pessoal, de gostar dele, de ter essa afinidade, eu enxergo muito esse potencial. Isso sim seria um ponto de estresse, digamos, de divergência com orientação partidária, porque aí eu ia ter uma decisão muito difícil pela frente. Teria problema? Não sei nem te dizer, Cris. Eu estou sendo muito sincero. Assim, é o ponto de inflexão. Se não for ele, aí eu não tenho dificuldade nenhuma de seguir a orientação do partido e seguir o que o partido fazer. Eu não tenho motivação hoje para apoiar um candidato qualquer outro que vá contra a orientação do partido. Não teria. Não vejo nenhum nome que me desperte o que realmente me despertaria essa vontade seria o Alexandre por essas convicções que eu acabei de falar. Bom, a gente está caminhando pro início do fim. A gente tem muita coisa para conversar, né? Mas a gente tem tempo aí. Eu queria dar uma humanizada agora na nossa conversa. Até anotei aqui. Primeiro de tudo, eu queria saber assim de vocês como que você vê o atual momento político do Paraná. Você acha que ele está polarizado? Eu acho. Tem espaço para diálogo? Eu acho que está polarizado, sim. Eu acho que a política nacional como um todo está polarizada, está inflamada. E acho que nós estamos vivendo um momento muito pobre do ponto de vista da divergência e da pluralidade, né? O que eu mais sinto falta hoje na política brasileira é a sensatez, a temperança. Né? Temperança é uma palavra muito forte, bíblica. A Bíblia fala muitas vezes em temperança. A temperança hoje ela virou um adjetivo negativo. Muitas pessoas pensam que fazer política hoje é sinônimo de você radicalizar a tua opinião, é você desqualificar teu adversário, como se dali não tivesse valor nenhum, né? Você desumanizar ele de certa maneira, esculhambar, dar um apelido jocoso, humilhar até a figura do adversário, para na verdade não só na política. Isso aqui ela acaba influenciando todo o resto, né? A política ela é o centro de quase da sociedade. Então, eu vejo isso com certa preocupação e frustração, porque eu sempre fui uma pessoa de gostar do embate. Quem me conhece sabe, eu adoro um bom debate político, de discutir uma ideia, de defender meu ponto de vista. Para mim, isso é muito motivador. Isso exige de mim capacidade de entender o que ele está falando, de tirar um argumento melhor. E o que eu tenho visto ultimamente, dependendo do ambiente que você vai, um cara como eu, que gosta do embate, tenha feito, tá bom. Beleza, é isso. Melhor concordar. Por quê? Porque não tem mais disposição das pessoas quererem entender os porquês das coisas. E é só, veio de lá, não presta. Então foi o fulano, então não vale nada. Eu acho isso preocupante. A serenidade, o equilíbrio, sempre foi um ativo político, a vida inteira. Qual era a maior característica do César Silvestre, do meu pai? Nossa, ele era uma pessoa primeiro, honrar fio do bigode. Isso eu digo assim, por experiência própria. E que bigodão, né? E que bigodão. E conversar, discutir, debater. E ponderação. Ponderação. Né? A marca dele era essa.
Sim, Ninguém tem na história um discurso, um posicionamento dele que tenha sido radical. sim, Ele sempre foi uma pessoa equilibrada. sim. Entretanto, sempre teve posição. O meu pai se elegeu deputado federal na base do Lula, em 2002. Ele já foi oposição desde o primeiro dia. Por quê? Porque dentro dos valores políticos dele Não cabia. não cabia. Né? Agora, ver se ele fazia disso uma espetacularização disso, né? Radicalização, não, porque em alguns momentos ele tinha que ter capacidade de sentar para construir alguma coisa. Quando você só radicaliza e inflama, você perde qualquer capacidade de sentar na mesma mesa para construir algo. É só destruir daqui e destrói de lá. E daí? A política vai virar esse teatro? Eu acho que a gente tem que pensar na política como um instrumento para trazer resultado. Em algum momento você tem que sentar com o lado oposto, construir uma solução alternativa, da sociedade, uma né? solução mediana entre uma opinião e outra. Essa é a maior habilidade que o político tem que ter, que é a capacidade de ouvir e mediar, ter diplomacia. Então a gente está perdendo isso porque muito influenciado por essa era que a gente vive das redes sociais, esse imediatismo. Olha, Cris, eu vivi eu vi isso acontecendo muito na minha cara, assim, muito claramente. Quando eu fui para Brasília, jovem ainda, em 2003, tinha acabado de me formar, fui para lá porque queria ficar no meio da política, aprender. Meu pai tinha acabado de se eleger deputado federal e eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara com o Roberto Freire. O Roberto me deu tanta oportunidade porque ele gostava muito de mim, ele me levava a tirar colo com ele para tudo que é lugar. Então, eu participei de reuniões com o presidente da Câmara, ministros, e por várias vezes, sempre assessorando ele, coisas que eu nunca mais tive. Parecia tão normal ali naquela época, e depois nunca mais repetiu, dado o privilégio que foi. E eu vi ali, naquele cenário de 2003, nós estamos falando de 22 anos atrás, que a rede social não existia, um esforço que as lideranças políticas tinham de ganhar um embate dentro do plenário. Eles iam para as grandes discussões preparados. Eu vi isso. O cara pegava, estudava. Meu trabalho era exatamente esse, eu era assessor. Então a gente ia, a gente pesquisava, fazia os textos, buscava fontes para bons argumentos, comparação internacional. O cara se preparava, subia naquela tribuna para confrontar a oposição perante a sociedade, para a sociedade entender o porquê que estava acontecendo e tentar, de alguma forma, influenciar as pessoas que estavam ali para favor ou contrário àquele projeto. Hoje, eu vou para Brasília agora, sabe o que acontece? Ninguém mais fala para os que estão lá. Chega a ser ridículo. Ontem mesmo, eu estava assistindo o jornal, eu presenciei essa cena. Estava o líder do PL fazendo um discurso forte, contundente, importante contra a questão do IOF. Estava do lado dele, sem perceber, um outro deputado colega fazendo uma selfie e falando do lado dele, discursando. Eu já cheguei a presenciar a cena dentro do plenário. Ter mais de 10 deputados ao mesmo tempo fazendo selfies, vídeos, falando só para o seu eleitor. Ou seja, eles não estão mais preocupados em dialogar ali para construir qualquer consenso, qualquer maioria. Está muito mais cada um preocupado para falar com o seu nicho, com o seu público, com a sua bolha, e é por isso que isso acaba influenciando na postura. Com certeza. Porque ele não se dá nem ao trabalho de querer convencer de quem já não é dele. Ele só quer alimentar e retroalimentar aquela bolha dele. Aqueles que já pensam como ele. E aí cada vez mais inflamado. Porque se ele desinflamar um pouquinho, aí vira pejorativo, aí é defeito. Dessa vez ele não radicalizou. Então já virou em cima do muro. Esse aí já virou isentão, né? É o que a gente está vendo hoje, né? As pessoas aplaudem a pessoa quanto mais formador de frases de impacto ele é. Não quanto à profundidade daquela conclusão, do pensamento ou do resultado final daquilo. Que triste isso, né? É frustrante. É frustrante. Só que também, assim, não sou eu que vou mudar isso. Sim. Essa é a realidade do nosso tempo. Sim. A política mudou para isso. A gente tem que se adaptar. A gente precisa se adaptar. Eu não vou abrir mão dos meus valores. Eu ainda acho que
ter temperança, ter equilíbrio, ter bom senso, ter capacidade de ouvir e de entender o que o outro está dizendo e tirar dali talvez uma oportunidade para construir um consenso, eu acho que essa é uma habilidade que Deus deu para mim. E obviamente que eu vou usar sempre ela para o bem da política, que eu acho que é a melhor forma de fazer política. Até porque isso é cíclico também. Isso são ondas. Daqui a pouco eu acredito que as coisas vão mudar. Um erro que você cometeu como político nesse período e que você não cometeria agora na Assembleia Legislativa se eleito for? Muitos, Cris. Muitos. A gente erra muito. Eu errei muitas vezes na política. Não saberia dizer assim, um erro, um grande erro. Até mesmo a candidatura ao governo, que foi desgastante para mim, foi frustrante, né? Me deu um desgaste pessoal e político muito grande. Eu ainda acho que dentro do contexto das oportunidades que surgiram naquele momento, ela foi uma decisão arriscada, mas ela tinha sentido. Né? Você ter a oportunidade de ser candidato a governador por um grande partido não é todo dia. Será que eu teria outra? Será que eu vou ter outra? Então Era a cidadania, né? Não, foi Não, o PSDB, o PSDB. que tinha acabado de... o partido que tinha governado Você tinha o Estado. saído da cidadania. O partido tinha governado o Estado. Então, veja, quando eu teria essa oportunidade de novo? Então, assim, dentro desse aspecto, foi uma oportunidade que eu aproveitei. Talvez eu pudesse ter conduzido de uma maneira que não me expusesse tanto. Né? Aí são nuances de erro. Mas na decisão geral, assim, eu não sei se eu faria de novo da mesma forma, mas não me arrependo de ter feito. Agora, pequenos erros são todos os dias. Todos os dias. Uma referência que te inspira. São muitas, Cris. São muitas. Muitas referências. Eu já fui mais de me inspirar em outras personalidades no passado, sabe? Com o tempo e com a experiência, a gente já foi ficando mais maduro e mais calejado a ponto de não se empolgar muito com ninguém. Por ser político, por eu estar na política há tanto tempo. Então a gente vai vendo que as coisas também nem sempre são como parece. Eu não sei assim, se eu teria uma grande referência. A minha única grande referência é meu pai. Sabe, essa aí por tudo, não só porque ele já se foi, mas porque foi quem me ensinou a fazer a política, desde como apertar a mão das pessoas, desde como olhar para as pessoas, desde como dar atenção para as pessoas. Então, eu aprendi tudo com ele, né? E me inspiro, procuro realmente me inspirar nesse jeito dele. Em alguns momentos de crise, conflito, de insegurança minha, eu faço essa reflexão. Como é que ele estaria agindo nesse momento? O que ele faria? E nós somos bem diferentes em termos de personalidade. Então, o que não é tão fácil para mim. Eu tenho que tentar entender no contexto dele e da personalidade dele. Né? E do geral é que a gente se frustra tanto. Eu tinha algumas figuras que eu admirava tanto, que eu me decepcionei tão gravemente depois, que eu acho que fiquei meio calejado. Bom, ficaríamos conversando por muito tempo. Sempre um prazer estar aqui com você. Posso falar uma coisa? Eu vou falar, não? Posso falar? Ai, gente, como é bom conversar com quem tem conhecimento, com quem entende, com quem fala sobre política de verdade. É muito bom isso. Tava morrendo de saudade, cara, faz tempo. Hein? Mas faz tempo. É um prazer poder falar sobre o Guarapuava, sobre a política com você. É bom a gente também ter a oportunidade de apresentar esse lado, né? Esses dias eu tive uma conclusão, assim, eu tenho que voltar. Tá na hora de eu recomeçar. Quando eu percebi que as crianças mais novinhas não me conhecem mais. Porque, veja, a última vez que eu fui candidato foi há 10 anos. Há 10 anos. Então, é claro que, por mais que se apoie, mas as crianças não percebem isso, né? As crianças, elas percebem o candidato. Por causa da música, por causa da fotografia e tal. E aí eu falei, realmente o tempo tá passando, né? E a barba tá branca. Tá branca.
tem uma coisa muito engraçada que acontece, que daí também eu já estou há bastante tempo nisso. Volte, vez ou outra, eu encontro moças que já são mães. Assim, eu tenho uma foto no teu colo, que eu tirei na tua primeira campanha. Não precisa contar isso. Mas não é nenhum nem dois, vários. Eu tinha foto de você pegou no colo, eu era criança, era pequenininho. Né? A gente já estava há algum tempo nisso aí. Né? Pois é, mas você veja, eu falei que eu quero encerrar, mas você me dá deixa. Você me dá deixa, eu tenho que perguntar. Esse intervalo, embora você tenha continuado tal aí, né, fazendo política e tudo mais, não te prejudica agora? Esse intervalo, sabe, essa falta de referência mesmo do novo eleitor? Não, eu acho que de um lado sim, que eu não estou fora. Sim. Né? Para alguns eu perdia essa proximidade dessa posição de nós. De outro lado, não, porque eu também tenho uma convicção seguinte, que imagem também cansa. O nome a figura desgasta, a famosa fadiga de material. Então, o fato de eu ter ficado um tempo fora, principalmente para quem tem simpatia por mim, por quem reconhece o trabalho que a gente fez, talvez crie aquele sentimento, puta, que é o que eu tenho ouvido todos os dias. Ah, que bom que você está voltando, que bom que você vai voltar, que bom, eu estava achando que você não ia voltar mais, que bom. Felizmente, é o que eu mais escuto. Isso é muito positivo, o que, de certa maneira, entre aspas, é uma espécie quase de uma saudades. O ruim é quando você fica com a imagem desgastada, tipo, de novo, lá vem ele de novo. Realmente. Então, acho que tem esse vantagens e desvantagens, né? Com quase tudo na vida. Bom, queria agradecer a tua presença aqui, deixar as portas abertas, como sempre, né? E espero, a gente tem muita coisa ainda para falar aí no decorrer. Né? Isso é muito bom. Muito bom. Bom que não esgota tudo agora, e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu adoro estar aqui falando com você, de poder conversar, me dirigir diretamente aí para todo esse público imenso que você acessa diariamente. E se quiser bater papo, tomar um cafezinho outra hora, é só chamar que eu tenho que eu venho com o maior prazer. Já está convidado. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a você que nos acompanhou, agradecer a Nana, que sempre está aqui me acompanhando, dando os pitacos dela, né, para que a entrevista saia cada vez melhor, e continue ligado no seu portal www.redsuldemnoticias.com.br. E não esqueça, agora somos também Conecta Negócios.